Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 92 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 92, o Cântico de Moisés. Leituras do dia, Deuteronômio 31, 32, Atos 2, Salmo 18. Leitura de Deuteronômio. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel. Disse-lhes: Eu sou hoje da idade de 120 anos. Já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: Não passarás este Jordão. O Senhor teu Deus, ele passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor disse. E o Senhor lhes fará como fez a Siom e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. E o Senhor vos entregará diante de vós, e fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo, não te deixará nem te desamparará. E Moisés chamou a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Moisés escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. E deu ordem a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque levarás os filhos de Israel à terra que lhes prometi, e eu serei contigo. Tendo Moisés acabado de escrever as palavras desta lei num livro até o fim, ordenou Moisés aos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque eu conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, já sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Agora, pois, escrevei para vós este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu o houver introduzido na terra que, sob juramento, prometi a seus pais, que mana leite e mel, e tiver comido e se fartar e engordar, e se voltar para outros deuses, e os servir, e me desprezar, e violar a minha aliança, então acontecerá que, quando muitos males e angústias o alcançarem, este cântico responderá contra ele, por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência, porquanto sei o que intenta fazer ainda hoje, antes que o introduza na terra que prometi. Moisés, pois, escreveu este cântico naquele mesmo dia e o ensinou aos filhos de Israel. E deu ordem a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque levarás os filhos de Israel à terra que lhes prometi, e eu serei contigo. Tendo Moisés acabado de escrever as palavras desta lei num livro até o fim, ordenou Moisés aos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque eu conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz.
Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, já sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Agora, pois, escrevei para vós este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu o houver introduzido na terra que, sob juramento, prometi a seus pais, que mana leite e mel, e tiver comido e se fartar, e engordar, e se voltar para outros deuses, e os servir, e me desprezar, e violar a minha aliança, então acontecerá que, quando muitos males e angústias o alcançarem, este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência. Porquanto sei o que intenta fazer ainda hoje, antes que o introduza na terra que prometi. Moisés, pois, escreveu este cântico naquele mesmo dia e o ensinou aos filhos de Israel. E deu ordem a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque levarás os filhos de Israel à terra que lhes prometi, e eu serei contigo. Tendo Moisés acabado de escrever as palavras desta lei num livro até o fim, ordenou Moisés aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque eu conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, já sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Agora, pois, escrevei para vós este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu o houver introduzido na terra que, sob juramento, prometi a seus pais, que mana leite e mel, e tiver comido e se fartar, e engordar, e se voltar para outros deuses, e os servir, e me desprezar, e violar a minha aliança, então acontecerá que, quando muitos males e angústias o alcançarem, este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência, porquanto sei o que intenta fazer ainda hoje, antes que o introduza na terra que prometi. Moisés, pois, escreveu este cântico naquele mesmo dia e o ensinou aos filhos de Israel. E deu ordem a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque levarás os filhos de Israel à terra que lhes prometi, e eu serei contigo. Tendo Moisés acabado de escrever as palavras desta lei num livro até o fim, ordenou Moisés aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque eu conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, já sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Agora, pois, escrevei para vós este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu o houver introduzido na terra que, sob juramento, prometi a seus pais, que mana leite e mel, e tiver comido e se fartar, e engordar, e se voltar para outros deuses, e os servir, e me desprezar, e violar a minha aliança, então acontecerá que, quando muitos males e angústias o alcançarem, este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência, porquanto sei o que intenta fazer ainda hoje, antes que o introduza na terra que prometi. Moisés, pois, escreveu este cântico naquele mesmo dia e o ensinou aos filhos de Israel. E deu ordem a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque levarás os filhos de Israel à terra que lhes prometi, e eu serei contigo. Tendo Moisés acabado de escrever as palavras desta lei num livro até o fim, ordenou Moisés aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque eu conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, já sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Agora, pois, escrevei para vós este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel.
Ponde-o na sua boca para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu o houver introduzido na terra que sob juramento prometi a seus pais, que mana leite e mel, e tiver comido e se fartar, e engordar, e se voltar para outros deuses, e os servir, e me desprezar, e violar a minha aliança, então acontecerá que quando muitos males e angústias o alcançarem, este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência. Porquanto sei o que intenta fazer ainda hoje, antes que o introduza na terra que prometi. Moisés, pois, escreveu este cântico naquele mesmo dia e o ensinou aos filhos de Israel. E deu ordem a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque levarás os filhos de Israel à terra que lhes prometi, e eu serei contigo. de Deuteronômio 32. Tendo Moisés acabado de escrever as Inclinai, ó palavras céus, desta lei os num ouvidos, livro e até o falarei, fim, ordenou e ouça a terra as palavras da minha boca. Caia como chuva a minha doutrina, destile como orvalho a minha palavra, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto é ele. Corrompeu-se contra ele, não são seus filhos, por causa da sua mácula, geração perversa e tortuosa é. É assim que recompensas o Senhor, povo louco e insensato? Não é ele teu pai que te adquiriu? Ele te fez e te estabeleceu. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, fixou os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, num ermo solitário povoado de feras. Rodeou-o, instruiu-o, guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comer o fruto do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com gordura de cordeiros e de carneiros de Bazã, e de bodes com flor de farinha de trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho. Mas o amado engordou e deu coices, engordou-se, engrossou-se, e cobriu-se de gordura, abandonou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o indignaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, deuses novos que vieram de perto, que vossos pais não temeram. Esqueceste-te da rocha que te gerou, olvidaste-te do Deus que te formou. Vendo isto, o Senhor os desprezou, porquanto o provocaram seus filhos e suas filhas. E disse: Esconderei deles o meu rosto, e verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em que não há lealdade. Eles me provocaram a zelos com aquilo que não é Deus. Indignaram-me com os seus ídolos. Também eu os provocarei a zelos com um povo que não é povo. Com uma nação insensata os indignarei. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com o seu fruto, e abrasará os fundamentos dos montes. Males acumularei sobre eles, as minhas flechas esgotarei contra eles. Enlanguecerão de fome, e serão consumidos de febre ardente e de destruição amargosa. E enviarei contra eles dentes de feras e veneno de répteis do pó. Por fora, a espada desfará os filhos, e por dentro, o pavor. Assim perecerá o jovem e a virgem, o de mama e o homem encanecido. Eu disse, lançá-los-ei aos cantos, farei cessar entre os homens a sua memória. Não fora eu recear o insulto do inimigo e que os seus adversários interpretassem mal e dissessem, nossa mão é alta, e o Senhor não fez tudo isto.
porque são um povo desprovido de conselho, e neles não há entendimento. Quem dera fossem sábios, e compreendessem isto e atentassem para o seu fim. Como poderia um só perseguir a 1000, e 2 fazer fugir a 10.000, se a sua rocha não os vendera, e o Senhor não os entregara? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os nossos próprios inimigos o julgam. Mas a sua vinha é de vinha de Sodoma, e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas peçonhentas, e os seus cachos são amargosos. O seu vinho é veneno de dragões, e peçonha cruel de áspides. Porventura não tenho isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se arrependerá no tocante aos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e que já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam? Que comiam a gordura dos seus sacrifícios, e bebiam o vinho das suas libações? Levantem-se e vos ajudem, e haja sobre vós proteção. Vede, agora, que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu faço morrer e faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Porque levanto a mão ao céu e digo: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, e a minha mão prender o juízo, então darei vingança aos meus adversários, e recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada devorará carne, do sangue dos mortos e dos presos, da carne dos generais e chefes do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários dará vingança, e purificará a sua terra e o seu povo. Veio, pois, Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. Tendo Moisés acabado de falar todas estas palavras a todo o Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, as quais ordenareis a vossos filhos, que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é coisa vã para vós, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a que passando o Jordão ides para a possuir. Falou o Senhor a Moisés ainda naquele mesmo dia, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã que dou aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte a que subires, e recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porque transgrediste contra mim no meio dos filhos de Israel, junto às águas de Meribá de Cádiz no deserto de Zim, e não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Porque verás a terra perante ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Leitura de Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e sobre cada um deles pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, havia judeus, varões piedosos, de todas as nações debaixo do céu, habitando em Jerusalém. Corrida esta voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, diziam: não são galileus todos esses que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e as regiões da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus.
Todos, pois, se atemorizavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: Que virá a ser isto? Outros, porém, zombando, diziam: Estão cheios de vinho. Então Pedro, apresentando-se com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sabei isto e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, porque é ainda a 3ª hora do dia. Mas o que sucede é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. E também sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, ouvi estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: Ao Senhor via sempre diante de mim, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, a minha carne também repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás de alegria na tua presença. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos francamente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe jurara que um descendente seu se assentasse no seu trono, prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem sua carne viu corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo estes estas coisas, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras, testificava e exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram além nisso a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade.
Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Leitura do Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu forte em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Cordas de morte me cercaram, e torrentes de perdição me impuseram terror. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos montes também se abalaram e se moveram, porquanto ele se indignara. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca fogo consumidor, dele saíram brasas ardentes. Ele abaixou os céus e desceu, trevas espessas debaixo de seus pés. Montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo. A sua tenda ao redor dele eram as águas escuras e as nuvens espessas do céu. Do resplendor da sua presença saíram nuvens de saraiva e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, houve saraiva e brasas de fogo. Lançou as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou raios e os desbaratou. Então apareceram as profundezas das águas, e os fundamentos do mundo se descobriram à tua repreensão, Senhor, ao forte sopro das tuas narinas. Do alto estendeu a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor se fez o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam perante mim, e não afastei de mim os seus estatutos. Fui também sincero para com ele, e guardei-me da minha iniquidade. Assim, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante seus olhos. Para com o benigno te mostras benigno, para com o homem sincero te mostras sincero, para com o puro te mostras puro, mas para com o perverso te mostras conforme a sua perversidade. Porque tu livras o povo aflito, mas abates os olhos altivos. Sim, tu acendes a minha candeia, o Senhor, meu Deus, alumia as minhas trevas. Com o teu auxílio ataco uma tropa, com o meu Deus salto um muro. Este Deus é o seu caminho perfeito, a promessa do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele confiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Ele faz os meus pés como os das corças e me coloca nos lugares altos. Adestra as minhas mãos para a peleja, de modo que os meus braços vergam um arco de bronze. Dás-me o escudo da tua salvação, a tua mão direita me sustém, e pela tua brandura me engrandeces. Alargas os meus pés debaixo de mim, e não vacilaram os meus pés. Persigo os meus inimigos e os alcanço, e não me volto até que sejam consumidos. Atravesso-os de modo que não se podem levantar, caem debaixo dos meus pés. Pois me cinges de força para a peleja, e prostras debaixo de mim os que contra mim se levantam. Dás-me a cerviz dos meus inimigos, e aos que me aborrecem os desfaço. Clamam, porém não há quem os salve. Clamam ao Senhor, mas ele não lhes responde. Eu os esmiuço como o pó ao vento, aos montões de lixo os despejo. Livras-me das contendas do povo,
e me pões por cabeça das nações. Um povo que não conhecia me servirá. Ao ouvirem a minha voz, me obedecerão. Os estrangeiros me tratarão com lisonjas. Desfalecerão os estrangeiros e se encolherão nos seus esconderijos. Vive o Senhor. Bendita seja a minha rocha, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É o Deus que me dá vingança e me sujeita aos povos. Ele me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim e me livras do homem violento. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grande livramento ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, para com Davi e a sua posteridade, para sempre. Pontos principais. Deuteronômio 31:32. Moisés, aos 120 anos, se despede do povo e encoraja Josué: "Sê forte e corajoso, porque o Senhor é quem vai contigo." Ele ordena a leitura da lei a cada 7 anos e escreve um cântico que será testemunha contra Israel quando o povo se desviar. Deus prevê a futura idolatria de Israel. O capítulo 32 é o Cântico de Moisés, que proclama a perfeição e fidelidade de Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Contrasta com a rebelião do povo, geração perversa e tortuosa, e termina com a promessa de que Deus fará justiça e terá compaixão de seus servos. Moisés sobe ao Monte Nebo, vê a terra prometida e ali morre. Atos 2. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Um som como de vento, línguas como de fogo, e os discípulos falam em outras línguas. Pedro, cheio do Espírito, prega o primeiro sermão da igreja, explicando que isso é o cumprimento da profecia de Joel. Ele proclama que Jesus, crucificado por eles, foi ressuscitado por Deus e exaltado à sua direita. O povo, compungido, pergunta: "Que faremos?" Pedro responde: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Cerca de 3.000 pessoas são batizadas. A igreja primitiva perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Salmo 19. Salmo de Davi, cantado quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos. Davi declara seu amor a Deus. "O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador." Descreve Deus intervindo dramaticamente para salvá-lo. Atribui sua vitória à justiça e pureza de suas mãos, não por mérito próprio, mas por fidelidade a Deus. Termina com louvor universal: "Vive o Senhor, bendita seja a minha rocha." Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a despedida de Moisés e o cântico que testifica contra o pecado, o derramamento do Espírito Santo e o nascimento da Igreja, Atos 2, e a confiança em Deus como rocha e libertador, Salmo 19. Reflita. Sede fortes e corajosos. Moisés encorajou Josué e o povo diante do desafio de entrar na terra prometida. Que terra prometida Deus está lhe chamando a conquistar? Você tem confiado que o Senhor vai adiante de você? A leitura da lei. Deus ordenou a leitura pública da lei a cada 7 anos. Você tem valorizado a leitura e o ensino da palavra de Deus? A palavra tem sido a base da sua vida e da sua família? O Cântico de Moisés. O cântico é uma advertência sobre a tendência humana de se esquecer de Deus na prosperidade. Engordou e deu coices. Você tem sido grato a Deus nos momentos de fartura ou a prosperidade tem endurecido o seu coração? Ele é a rocha. Deus é firme, fiel, justo e perfeito. Em tempos de instabilidade, você tem firmado sua vida na rocha que é Deus? Jesus é a rocha espiritual. 1 Coríntios 10:4. Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a igreja. Você já recebeu o Espírito Santo? Ele habita em você e lhe concede poder para ser testemunha de Cristo? O Sermão de Pedro. Pedro pregou com ousadia e poder. Você tem pedido ao Espírito Santo que lhe dê palavras para testemunhar de Cristo com ousadia? Arrependimento e batismo. Pedro chamou ao arrependimento e ao batismo. Você já se arrependeu de seus pecados e foi batizado em nome de Jesus Cristo? A Igreja Primitiva.
A igreja perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas 4 marcas estão presentes na sua vida espiritual? Você tem dedicado tempo ao ensino, à comunhão com os irmãos, à ceia e à oração? Eu te amo, ó Senhor. Salmo 19. O amor a Deus é o fundamento de toda a obediência. Você pode dizer de coração, eu te amo, ó Senhor? Deus intervém. Davi descreve Deus descendo em poder para salvá-lo. Deus é um Deus que age. Você tem visto a intervenção de Deus em sua vida? Confia que Ele ouve seu clamor? Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.